satisfação realizar este momento com vocês para a gente falar sobre os princípios dialógicos, a aplicabilidade desses princípios ao material didático para EAD. É um trabalho que foi desenvolvido a partir de estudo na área da saúde. Esse trabalho ele é fruto da minha tese de doutorado. Ao publicar a tese, eu fui lapidando esse material para transformar em livro. E o interessante para nós que somos pedagogos e também para os psicólogos organizacionais é que é um material derivado de um estudo realizado na área da saúde. Os conteúdos que nós estamos produzindo, que nós estamos disponibilizando para os nossos colaboradores em busca de uma construção de conhecimentos e de melhoria de práticas, de uma educação permanente mais efetiva e que esta educação à distância ela possa realmente apoiar nos processos formativos dos nossos colaboradores. Então, eu desejo que este momento seja um momento realmente de construção nosso, para que a gente possa discutir e futuramente vislumbrar algumas aplicabilidades à nossa prática, à nossa realidade. O importante de um estudo é que ele futuramente tenha aplicação prática. Sempre que vocês quiserem conversar, falar alguma coisa, podem ficar à vontade, ou então colocar as mensagens aqui no chat. Então, gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre, desde o processo de formação, a construção do estudo, da tese de doutorado, até a construção dessa ideia do princípio dialógico e a materialização desses princípios em formato de livro. As vozes companheiras do percurso é justamente o aporte teórico principal para a construção, para a idealização desses princípios dialógicos. E aí a palavra que liberta em Freire, a palavra que responde em Bakhtin. Depois nós passaremos um pouquinho a conhecer de fato os princípios dialógicos voltados para a EAD, a aplicabilidade na EAD e o potencial transformador desses princípios dialógicos no material didático que nós colocamos na educação à distância e disponibilizamos para os nossos colaboradores com a finalidade de que realmente eles aprendam, eles tenham uma educação permanente a partir da educação à distância mais efetiva. Por fim, nós vamos discutir um pouquinho de possibilidades inspiradoras, a transformação dialógica na EAD, o que o livro traz, o que é essa transformação dialógica, para que um material didático ele deixe de ser aquele material duro e passe a ser um material que conversa mais com o aluno. Então, nós vamos ver as figuras que estão envolvidas. O livro ele detalha bem quem são essas figuras envolvidas no processo da EAD, inclusive fazendo relação com as duas teorias, com a teoria de Bakhtin, com a teoria de Freire. Então, pessoal, mais do que uma proposta de livro, o que é essa transformação dialógica? Então, esse é um convite à reflexão, para que a gente possa refletir o que é essa transformação dialógica na EAD, como os princípios dialógicos propostos pelo nosso estudo, pelo nosso trabalho, eles podem contribuir para que essa transformação dialógica ela possa realmente acontecer. E espero que vocês estejam juntos nessa caminhada de refletir e de pensarmos como melhorar a nossa educação à distância, como de fato nós colocarmos material didático disponível, conteúdo disponível para os nossos profissionais e que esses conteúdos eles tenham significado e que eles realmente façam sentido na vida das pessoas, na vida de quem vai acessar esse material com o intuito de aprender, né? E no final, o que vai transformar realmente dialogicamente é se o aprendizado, se a aprendizagem significativa ela vier a acontecer, se efetivar. Então, é baseado na tese de doutorado. O título da tese e a imagem da tese eu trago aqui para vocês. A formação para a produção de material didático para a EAD. Veja que é um estudo na área da saúde, o estudo que derivou o livro. O trabalho ele está disponível, inclusive ele tem vários apêndices que nós construímos no decorrer do trabalho. Todo o material que está relacionado tem QR Codes lá no final da tese. E aí onde nasce essa ideia transformadora. A pesquisa ela emerge a partir de quais inquietações. Isto aqui ainda não é a nossa questão, o nosso programa de pesquisa, mas é um início aqui para a gente já começar a pensar nesse material didático mais dialógico.
Então, a pesquisa ela vem da inquietação de como o modo como esse material didático ele está sendo produzido. O que é dialogicidade dentro de um material didático para EAD? Como esse material didático para EAD ele conversa com o aluno? E aí, nós começamos a discutir, desde o meu mestrado, desde 2017, nós começamos a observar, trabalhamos a dissertação de mestrado também nessa linha. Então, pessoal, pilares. Nós fizemos todo um trabalho de pesquisa, observando diversos autores, não só autores clássicos, mas autores contemporâneos. E aqui nós focamos como pilares mesmo em Freire e Bakhtin, mesmo em perspectivas distintas. Bakhtin, um filósofo que escreve para a filosofia, que escreve para a arte. E aí, como pegar a essência dessa teoria de Bakhtin e trazer para a educação à distância? Só que ainda existia outra discussão. Olha, Freire não escreveu para a EAD. Como é que você vai pegar a literatura de Freire e trazer para a educação à distância? Então, gente, como tornar o material didático produzido para a EAD dialógico e transformador? Esta era a nossa questão de pesquisa, e aí todo o andamento que nós vamos ver agora foi justamente de um estudo que tentou dar respostas para esta inquietação. Todo esse percurso aqui, ele está disponível na tese, aqui vocês estão vendo a formação para a produção de material didático na área da saúde, então vou reforçar que é um estudo que tem aplicabilidade, porque foi um estudo desenvolvido na área da saúde. Todo o estudo ele circundou em volta do AvaSUS, do ambiente virtual de aprendizagem do Sistema Único de Saúde. Realizamos uma revisão sistemática da literatura sobre material didático. Então, tudo isso está detalhado aqui na tese, na metodologia. A análise de conteúdo, tudo como foi com base em Bardão, o Bardão está ali, de questionário online. O questionário online serviu para que nós realizássemos a abordagem com os professores conteudistas, todos os professores que produziram material didático para o AvaSUS, mais especificamente a trilha de aprendizagem em preceptoria. E também abordamos, a partir de entrevista, a maior parte da equipe que produziu o conteúdo enquanto equipe de produção lá na CEDES. Então, vejam que foi um estudo robusto, perpassando por diversas fases. A introdução da tese, eu trago um pouquinho de um texto mais poético que eu tiro justamente aqui desse livro, A Dança dos Sonhos. Eu tenho ele aqui também, ele é A Dança dos Sonhos, Relatos de Histórias Vivas em Movimento. Esse livro ele foi publicado durante o trabalho de doutorado, faz parte da disciplina de metodologia da pesquisa, então o professor Fred foi que teve a iniciativa de escrevermos esse livro, cada aluno da disciplina que teve interesse propôs um capítulo, publicamos um resumo expandido no EPEN, né, no Congresso da Associação Nacional de Pós-Graduação. Em seguida, nós publicamos aquela primeira revisão sistemática sobre RES, então numa revista A2, publicamos um artigo internacional, isso foi publicado dentro do EduLearning, um evento que aconteceu em Palma, na Espanha, e depois nós publicamos a segunda revisão sistemática, que essa segunda revisão sistemática, na revista Em Rede, que é uma revista A4, é uma revisão que está refletida na tese. E a produção de material didático para EAD foi uma publicação mais recente, também fruto do trabalho, que é uma Qualis A4 também, foi na REPI, na Revista Brasileira de Informática na Educação. E aí as vozes companheiras estão aqui. Freire, com a sua dialogicidade, e Bakhtin com o seu dialogismo. Então, o diálogo ele é a condição de existência, né? A construção de saber. Então, é nessa conversa que o saber ele se constrói. E, para isto, nós observamos que esse material didático técnico, ele muitas vezes não conversa, não atrai o aluno, né? Escritos que inspiram a educação viva, dialógica e humana. Então, isso é o que nós conseguimos observar. Vejam que aqui eu tirei uma foto dos livros que estão aqui na estante. E justamente Freire, a palavra, ele disse que a palavra é instrumento de libertação e encontro. Aí vejam que Bakhtin, o texto ele é o encontro
de vozes em diálogo. Então, o que é essa dialogicidade? É, a partir da problematização, construir uma conversa que realmente ela produza e faça sentido e se transforme em prática de liberdade, em construção de conhecimento, em aprendizagem significativa. E a construção de sentido aqui em Bakhtin. Então, aqui nós vamos fazer uma espécie de confronto entre dialogicidade e dialogismo para entender. Como eu já falei antes, a dialogicidade de Freire foi voltada para a educação presencial. O dialogismo de Bakhtin é uma escrita voltada para a arte, para o teatro, para a literatura. Paulo Freire ele é a palavra que liberta. Já Bakhtin é a palavra que responde o outro. Então, a educação como prática da liberdade, quando eu falo da educação como prática da liberdade, eu vou começar a ver os princípios dialógicos aqui. Quais são esses princípios dialógicos? A problematização, o estímulo à autonomia do estudante, isso a partir do material didático EAD, o conhecimento que não é transmitido, é que a educação ela está a partir da escuta, ela é aquela educação que problematiza, que provoca e que depois escuta novamente. Porque primeiro você escuta, depois você problematiza, essa problematização gera provocação e o aluno busca construir sentido a partir disto e o mundo também o escuta. Porque quando o aluno ele constrói sentido, ele transforma sua realidade e isso aparece para o mundo, né? Então, esse conhecimento se materializa em forma de práticas no mundo, reverbera no mundo. A dialogicidade como eixo do ensinar e do aprender, que faz com que a palavra ela seja um instrumento de libertação e de encontro. São mais dois princípios aqui que nós propomos, a linguagem simples e o diálogo, que no material didático, estamos chamando aqui na obra de diálogo realístico, aquele diálogo que se aproxima da conversa real e o estudante como sujeito de transformação. E aí nós apresentamos a transformação dialógica, nós apresentamos o design educacional como base para unir e para estruturar esses princípios dialógicos, e o outro como sujeito do saber, como o sujeito que aprende, e a partir do que ele aprende, ele consegue pronunciar ao mundo e para o mundo. Eu fico refletindo aqui quando, observando o meu percurso de construção de conhecimento, de estudo, de academia, e o quanto você consegue se pronunciar, o quanto você consegue falar sobre determinado tema, quando você tem conhecimento, esse pronunciar para o mundo e pronunciar o mundo acontece a partir da construção. E eu consigo transformar isso em algo que seja significativo para o outro. Não só para mim, mas para a minha realidade, impactando no meio em que eu estou inserido. E aí nós vamos trazer bem essa proposta do material didático de que essa construção ela é coletiva. Bakhtin, ele é a palavra que responde. Então, Bakhtin já traz que todo texto ele é um encontro de vozes. Então, no momento que eu pego aqui um texto escrito, começo a ler, começo a refletir, pensar sobre esse texto, entender esse texto, eu também estou dialogando com a essência do autor, de quem o escreveu. Então, esse é o encontro, começa a ter um encontro de vozes. E não só o encontro de vozes com o outro, ou com outros, mas o monólogo, eu começo a conversar comigo mesmo. Eu começo a tentar buscar respostas, justamente, que o dialogismo ele é a natureza social da linguagem. Então, quando eu vou produzir um conteúdo para EAD, eu tenho que pensar como esse aluno vai receber esse conteúdo e como esse meu conteúdo vai construir conhecimento com o aluno. Então, é o professor que está aqui, refletido. É a sua essência, é a sua imagem que vai chegar até o aluno, mediado por tecnologias. Se o diálogo entre o professor e o aluno no meio presencial ele acontece nessa conversa frente a frente, aqui ele vai acontecer por meio desse material. A construção viva do conhecimento, o movimento cheio de sentido. E a interação entre autor e leitor, nós vamos tentar relacionar aqui esses princípios, linguagem simples e o diálogo realístico, no caso do material didático EAD, e muitos autores contemporâneos estão chamando de diálogo simulado. Nós buscamos algo mais próximo do real. E o autor e o leitor eles se encontram nesse espaço de vozes entrelaçadas. Como eu acabei de falar, o exemplo aqui do livro, do material didático, que vai proporcionar esse encontro do autor com o estudante,
Aqui em Bakhtin eles chamam de leitor. E o escritor, o autor, é o que nós vamos fazer agora como autor de conteúdo. Ele é um autor de conteúdo, o que nós chamamos de conteudista. No livro também está referenciado alguns trabalhos de Preti, tem o trabalho dele aqui também físico, e tem alguns trabalhos disponíveis de Preti na internet, e ele já traz essa ideia, professor autor, vamos produzir, vamos construir, vamos elaborar um material didático autoral. Então a transformação dialógica, ela também está amparada aqui por esse conjunto completo, que os princípios dialógicos vai, de certa forma, envolver sua base dialógica, que é o design educacional. O que está escrito no material didático para construir sentido, ele é a essência, a metade de quem está escrevendo, produzindo, e a outra metade é de quem está recebendo esse conteúdo, de quem escuta, no caso aqui, quem lê aquele material, porque ele tem que se apropriar, tem que observar que aquele conteúdo ele faz sentido para a sua prática, e a partir daí ele vê que aquele conhecimento é um conhecimento significativo. Então, a forma como eu escrevo o meu conteúdo, a forma como esse conteúdo chega para o aluno, é que pode chamar a atenção do aluno para que ele realmente tenha interesse no conteúdo e entenda, de fato, o que está sendo proposto ali e que aquilo faz sentido para ele. E o diálogo como prática da liberdade em Freire, o diálogo como natureza da linguagem em Bakhtin. Os princípios dialógicos, eles não partem do nada. Essa conversa entre Freire e Bakhtin, apesar de realidades totalmente diferentes de suas produções, mas os princípios para uma educação dialógica estão imbricados em suas obras. E hoje, se a gente for observar a literatura, se a gente for observar as práticas educacionais, Bakhtin está sendo, sim, trazido para a educação. Bakhtin ele é um autor de diversas áreas, da educação, da saúde, da filosofia, da literatura, da arte. E aí, novamente, em Freire, o existir é pronunciar o mundo e modificá-lo. E aí, em Bakhtin, nós vemos que a minha participação no mundo, a nossa participação no mundo, a sua participação no mundo, ela é ativa e única. Essa condição de existência humana e construção de conhecimento, seja na arte, seja na literatura, seja na educação, é necessária, e a literatura dos dois traz isso. Então eu escuto, eu entendo, eu construo sentido e eu começo a dar respostas para as minhas dúvidas e para as dúvidas das pessoas. Então esse é o processo de construção de conhecimento. E aí eu trago um símbolo aqui de convergência, onde essas duas vozes se encontram em um mesmo horizonte. E aí os princípios dialógicos é justamente trazer isso. Essa centralidade no diálogo, a relação viva, dialógica e humana dentro do material didático. Quando eu trago o texto mais humano, é aquele texto que realmente ele vai ter traços, características de um conteúdo que se preocupa com a aprendizagem do estudante. É a construção de sentido que acontece coletiva e compartilhada. Freire, ele traz o eu e o tu. Bakhtin traz o eu e o outro. Então, isso aqui eu estou falando o meu entendimento diante das leituras dos dois. Mas, claro que é sempre aberto para que vocês discordem e que vocês mostrem o contrário, porque isto, como eu já falei, é construção de conhecimento. Quando eu venho para a EAD, o eu está refletido no material didático. E o tu está naquele encontro do material didático com o estudante. Tu é o estudante nesse momento. O livro ele traz todos esses comparativos, inclusive pegando essas figuras que nós encontramos na literatura de Freire e de Bakhtin, aplicando isso para o material didático EAD. Chegamos agora aos princípios dialógicos, os 4 princípios dialógicos propostos. Criamos um framework que nós vamos apresentar aqui também, que é a problematização, o estímulo à autonomia, a linguagem simples e o diálogo realístico. Se a gente for permear a literatura de Freire, a teoria de Freire e Bakhtin, essas teorias elas vão nos dar insights para outros princípios. Mas aqui, pensando na construção do material didático, pensando no desenvolvimento de pessoas, essa problematização ela desperta sentido, desperta reflexão, consciência crítica, mas também tem que promover ação. O estímulo à autonomia nesse material didático ele é necessário. Aquele material didático que traz liberdade, autoria e protagonismo do estudante. É importante que o material didático que faz com que o aluno reflita e seja um aluno autônomo, um aluno independente. Ser autônomo na escolha do seu percurso educacional.
mas que os conteúdos eles possibilitem essa autonomia, não só de escolha, mas de construção de conhecimento. Então, a linguagem simples, ela promove clareza, empatia, ela aproxima o estudante, aquele texto mais simplificado, a partir de um conteúdo que realmente ele seja próximo desse estudante. Então, a linguagem técnica, ela não deve ser eliminada do conteúdo, mas a forma como eu trago essa linguagem técnica, muitas vezes, ela influencia no aprendizado. E aí o diálogo realista, ele cria presença, ele cria voz, é a voz do professor. E a reflexão na prática desse profissional reflete na melhoria dos serviços de saúde. E a melhoria dos serviços de saúde reflete no melhor cuidado, reflete no melhor ensino, reflete numa melhor produção de ciência, reflete num paciente e numa população satisfeita com o serviço que está recebendo. Então é isso, de a gente pensar que o conteúdo ele tem a presença, mas é a presença de quem está escrevendo e de fatores diversos, que traga a realidade do aluno, que traga a experiência anterior do aluno. Isso está na literatura de Freire. Eu não posso realizar uma apresentação artística se eu não entendo o contexto. Então, eu não posso, enquanto ator, eu não posso representar o camponês se eu não conhecer a realidade do camponês. Como é que eu vou fazer uma apresentação que tenha sentido para o público, para o leitor ou para o público que está me assistindo, se eu não conheço, estou ensinando mal, não estou refletindo a realidade desse camponês? Então é isto, eu tenho que conhecer a realidade do estudante para propor um conteúdo que seja interessante para ele. Mas nós também propomos essa base dialógica, o design educacional como base dialógica. Cada decisão ela deve preceder escuta, diálogo, ao se pensar esse material didático EAD. O design educacional está aí para pensar como esse curso vai ser formatado. Ver se esse conteúdo ele necessita de uma transcrição, ver se precisa de uma tradução, ver se precisa de algum recurso audiovisual, ver se precisa de libras, porque nós estamos falando de uma educação como prática da liberdade, eu estou preferindo usar design educacional ou design de aprendizagem. Um desenho de um conteúdo que educa. Então, cada decisão desse processo, escuta, diálogo, influencia no material didático. E o design educacional está ali para integrar teoria, prática, princípios dialógicos, tudo isso imbricado no material didático para a educação à distância. Isso favorece a construção de soluções de aprendizagem ativas, reflexivas e significativas. Aqui, pessoal, no livro, essa aqui é uma figura que eu trago lá do livro, são aqui os princípios dialógicos. Aqui eu trago uma espécie de sequência de desenho do conteúdo, identificação do problema real que gerou a necessidade educacional. Não pode propor um conteúdo do nada. É a problematização acontecendo aqui a partir do desenho do curso, do design educacional. Identifica o problema que gerou essa necessidade educacional. E aí eu venho para a concepção. Essa concepção é justamente o momento de ideação. O que eu vou propor para solucionar esse problema? É a solução de aprendizagem surgindo, começando a aparecer a partir de discussões, observando teorias e práticas educacionais. E aí eu desenho a experiência de aprendizagem, o delineamento. Veja que nós trazemos aqui no framework o estudante no centro. É o professor autor, o estudante e o conteúdo nessa troca. Então, o professor autor está representado no conteúdo. E o conteúdo ele deve ser produzido pensando no estudante, pensando na sua realidade, nas suas necessidades, nas suas experiências, né? Esse centro aqui do design educacional, do desenho do curso, da experiência de aprendizagem e a elaboração, ela produz o material didático contemplando os princípios dialógicos. E aí começa o conteúdo a fazer sentido para o aluno. Quando o aluno vê sentido naquilo que ele estuda, ele começa a perceber que isso transforma a sua realidade. E aí os princípios dialógicos da problematização contextualiza a realidade, conecta criticamente a prática, o estímulo à autonomia incentiva a criatividade, motiva e promove a independência do estudante, a linguagem simples comunica didaticamente, tensiona a compreensão e criação de sentido, e o diálogo realístico apresenta aquele tom dialogal no texto mais próximo do estudante e desenvolve a aprendizagem interativa. Então vejam que aqui nós temos um framework que reflete, aqui é o resumo dos princípios dialógicos, desde a sua base dialógica até os 4 princípios que estão imbricados. Então eu digo sempre que isso aqui, os princípios dialógicos não são apenas essas quatro figuras do topo,
ou só a base que delineia o processo educacional, mas os princípios dialógicos é esse conjunto que vocês estão vendo aí no framework. Essa é a nossa proposição de princípios dialógicos. Aqui é um exemplo geral, o texto conversa, pergunta e acolhe. Você já pensou como a empatia transforma o cuidado? Veja que aqui o texto fala com o estudante, fala com o profissional de saúde. É uma diferença de falar de forma dura, ou falar com, aproximar mais da pessoa. Quando o conteúdo é dialógico, o material didático fala e escuta o estudante. Então, como escrever para conversar com o estudante? Use perguntas provocativas. E você, como conduziria essa situação? Valorize experiências e conhecimentos prévios do aluno, tudo refletido dentro do material didático, gente. Aproxime-se da realidade dos estudantes, conheça a realidade dos estudantes. O estudante é um profissional assistencial que trabalha no ambulatório, conheça a realidade ambulatorial. Se o estudante é um profissional que trabalha no materno infantil, conheça a realidade do materno infantil. O profissional que trabalha com oncologia, conheça a realidade da oncologia, para poder promover materiais que façam sentido para este aluno. Traga casos reais, situações, problemas, dilemas, histórias reais, histórias da prática. Escreva com simplicidade e clareza. Seja empático, humano, consistente. Traga um conteúdo robusto, mas dialógico. Deixe espaço para o estudante pensar. Isso aí está estimulando a autonomia, a curiosidade, a independência do estudante. Então aqui nós já começamos a perceber a aplicabilidade dos princípios dialógicos desde o framework e o impacto dos princípios dialógicos na EAD. O material didático com abordagem mais dialógica, que cria possibilidades de engajamento, afetividade, valorização da voz do estudante. Ele traz possibilidades para melhorar a clareza, a empatia textual, inclusive partindo daquela parte estética, não só da parte estética, mas do conteúdo em si, o maior engajamento dos estudantes, o design pedagógico bem estruturado, valorização do papel do professor-autor, que possibilita autoria também, protagonismo, presença autoral do estudante. Então, esse processo de construção de princípios dialógicos, ele é um processo que envolve todas as nuances de um processo educacional. Então, é necessário ter uma roteirização de conteúdos com situações e problemas. Uso de linguagem envolvente, criação de feedbacks que dialogam e motivam, participação ativa de equipes multiprofissionais no design educacional, no design do material, e torna esse espaço um espaço de encontro. Quando eu falo do encontro, não é um encontro só do professor com o aluno a partir do conteúdo, mas o encontro de vozes. O aluno que constrói sentido, que ele reflete sobre sua realidade, ele traz proposições mais efetivas para mudar a sua realidade. Então, transformar exige coragem e escuta. Então, não é um processo. Às vezes, a gente, mas eu vou ter que parar para planejar, para desenvolver determinado conteúdo. Minimamente, uma aula tem que ter um plano de ensino, minimamente. Então, por que eu não vou planejar o que eu quero construir para mudar uma realidade? É preciso que tenha uma equipe por trás. Um pedagogo só não vai fazer a figura de 5 pessoas no processo de produção. Claro que a gente tenta, né? Porque é uma necessidade. Mas se a gente tiver um olhar mais dialógico, nós vamos ter essas figuras no processo. Escrever materiais mais humanos e reflexivos, fortalecer a autoria e cultura dialógica na EAD. Então, escrever dialogicamente é também mudar o modo de ser educador. Então, a transformação dialógica, ela observa conhecimentos anteriores, vivências locais, experiências culturais. O material didático se torna mediador da mudança. O aprender torna-se ato de consciência e ação no mundo. E a transformação dialógica é esse resultado da aprendizagem significativa e consciente. Aqui eu trago algumas provocações e alguns exemplos práticos. A análise de causa-raiz é uma metodologia utilizada para identificar a origem dos problemas relacionados aos eventos adversos. O profissional deve seguir as etapas definidas e apresentar o relatório conforme o protocolo. Vamos trazer um pensamento mais provocador, mais crítico, mais convidativo, com participação mais aqui, possibilita participação mais ativa, situa o estudante em um contexto real, a partir da situação do problema apresentado. Então, já trouxe uma situação de problema nesse conteúdo antes. Naquela situação lá do senhor João da Silva, como nós poderíamos aplicar a análise de causa-raiz, que nós já estudamos anteriormente, nós já vimos anteriormente, e compreender como esse evento adverso aconteceu sendo relacionado ao medicamento. Vejam aqui a diferença de um texto problematizador. Estimula a autonomia real, ele provoca a escolha, a decisão, estimula a autoria e autonomia, incentiva o pensamento crítico. As residências multiprofissionais compartilham princípios pedagógicos semelhantes, como a interdisciplinaridade,
e a integração de ensino-serviço. Cabe ao preceptor aplicá-las nas práticas de formação. Olá, pessoal! Agora vamos fazer um exercício mais reflexivo. O que todas essas residências têm em comum? Já falamos um pouco sobre as residências. Quais valores educacionais elas compartilham? Se você tivesse que escolher uma dessas tendências pedagógicas para aplicar na sua realidade, nas suas atividades de preceptoria, qual você escolheria? Vamos pensar? Pense bem. Então veja a diferença de um texto convencional e um texto mais dialógico. Então a equipe de saúde é composta por diferentes profissionais que atuam de forma integrada para a promoção da saúde. A comunicação é elemento essencial nesse processo. Vamos para a linguagem dialógica. Você já parou para pensar quem são os integrantes da equipe de saúde da qual você faz parte? Onde você está inserido? Como se dá a comunicação entre vocês? Vamos refletir um pouco? Então veja a diferença. E o diálogo realístico? Você já faz ou poderá fazer a ação preceptora em seu trabalho. Você consegue identificar essas ações, refletindo sobre a sua prática? Em sua percepção, quais perguntas mais devem ser feitas acerca da preceptoria? Vamos pensar juntos? E o dialógico, ele provoca, ele acolhe, ele transforma. Ele fala com o estudante, fala com o aluno. Então, gente, o professor autor, ele é essa figura que promove esse diálogo, que abre caminhos para uma educação mais dialógica. O diálogo ele não termina por aqui. Cada professor autor que escreve e escuta, ele pode ser um multiplicador de prática dialógica, manter viva a pedagogia do encontro. Quais ecos esta conversa desperta em você? Os princípios dialógicos, eles fazem sentido? O material que você produz atualmente tem algo disso que nós falamos agora, das teorias e dos princípios propostos? Você visualiza potencial transformador dos princípios dialógicos para a sua prática? Como iniciar um percurso dialógico? É preciso desapegar a linguagem técnica e acreditar na força da palavra viva. E que esse nosso encontro, pessoal, inspire realmente vocês para novos modos de criar, de ensinar e de aprender na EAD. Os princípios dialógicos não terminam na última página do nosso trabalho. Eles florescem a cada novo encontro transformador, a cada novo conteúdo transformador. E que esse novo momento ele seja realmente um momento de encontro e que inspire novos modos para que vocês e para que outras instituições possam criar, possam ensinar e aprender na EAD a partir de princípios dialógicos. E acreditar no diálogo é apostar em uma educação que escuta, que acolhe, que inspira. O diálogo ele continua. Vamos construir conhecimento dialogicamente. Vamos transformar realidades, porque toda palavra é resposta a outra palavra. E todo texto é parte de uma conversação inacabada. Isso reverbera para o mundo. Não é? Se fizer sentido para alguém, isso vai reverberar na vida dessa pessoa. Vai transformar a realidade de quem produz conteúdo, de professores e autores também. Aqui eu fiz apenas um resumo e hoje vocês já vão conseguir ter esse material já na Amazon e no mês que vem em diversos outros sites, tanto no formato físico quanto no formato digital. Obrigado pela atenção. Lembrando que o diálogo ele é o caminho onde o ensinar, o inspirar e o aprender se encontram. Até breve, pessoal. Até um novo encontro para a construção de conhecimento, de sentido e que o aluno possa aprender significativamente.